E Deus falou assim, não, calma que eu reservei 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Mas é interessante que na hora que Elias estava no Monte Carmelo, cadê os 7.000? Ele estava sozinho. E houve momentos que o profeta falou, Senhor, só sobrei eu. Houve momentos de apostasia coletiva que Deus trouxe os babilônios, para fazer a paródia do livro aí que você está escrevendo, né? Trouxe os babilônios porque o povo estava em tal estado de apostasia, e eu me pergunto com muita humildade, não com a faca na mão, mas com o espelho diante de mim. Repito, o que eu falo aqui, César, não é com a faca na mão, é com o espelho diante de mim. Será que hoje também o cristianismo, em termos numéricos, já não está assim tão vendido a ponto que aqueles que querem o conservadorismo, o bíblico, o genuíno, vão começar a ter que se preparar emocionalmente para ser minoria? Talvez em toda a história tenha sido assim. Toda a história da humanidade tenha sido assim. Se nós analisarmos qualquer época, há movimentos ferozes, heréticos, chamados de cristãos. O cristianismo bíblico, o sucesso do ponto de vista de Deus não é um sucesso do ponto de vista do homem. Não é numérico. Não é numérico, não é de projeção, não é disso, não é daquilo. Sucesso do ponto de vista de Deus é ser absolutamente alinhado com o que Deus quer que nós façamos, alinhado com a palavra. Não é verdade? Eu entendo assim, diante de tudo que vocês estão falando, vocês são muito mais capacitados do que eu dentro de cada um de sua área. Eu discordo disso aí. Eu também discordo. Agora tem uma discordância aqui. Não, vamos fazer um debate aqui, a capacidade... É verdade, mas assim... nós temos de Jesus Cristo a garantia de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, o que resta a nós, a mim, a vocês aqui, aos ouvintes que estão aí, é de que igreja a gente faz parte. Se é a igreja bíblica, a igreja verdadeira, a igreja que preza pelos princípios bíblicos, não pelas doutrinas de homens, mas que a igreja bíblica, né? A igreja bíblica. Porque essa tem a garantia de Jesus Cristo, que, como você disse, não é um número astronomicamente gigantesco, mas essa vai até o fim. E se eu faço parte dessa igreja, e se ela faz parte de mim? Porque Jesus Cristo... Porque às vezes eu tenho o nome ali na relação... Exatamente. Mas eu não vivo aquilo. E realmente, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente tem que se agarrar a isso e pedir a Deus com muita humildade, que eu não seja soberbo, achar assim, nossa, eu sou... o conservador, não julgue, mas seja fiel, porque pode ser que numericamente... E aperta o cinto, vai piorar. Deixa eu dizer... Vai piorar. Você quer ver uma coisa interessante, se você analisar bem? A rigor, o cristianismo é a única religião de busca pela ortodoxia. É o que nós estamos falando aqui. Nós estamos no exercício de ortodoxia. Qual é a opinião reta? As demais são buscas por ortopraxia. Pela prática, que é... mais reta. A prática é melhor. Qual é a melhor prática? A mais conveniente. A mais conveniente. Então, a rigor, nós temos que entender o cristianismo como o modelo de mundo que liberta as pessoas da escravidão, do tradicionalismo. Porque não é ortopraxia, a rigor. É ortodoxia, é você entender de fato o texto bíblico, a revelação de Deus está ali. Qual é o entendimento? A gente vai, risca, vai para o original, pega várias traduções, compara as traduções, pega a tradução para o latim, a Vulgata, porque é a busca pelo entendimento correto do texto. E é graças a isso também, pouca gente às vezes nota isso, graças a essa proposta absolutamente intelectual de experiência cristã, que os países de matriz cristã têm um desenvolvimento tão diferenciado de todos os demais. Hoje, sendo fortemente atacado, né, o Ocidente, e o viés de ataque do Ocidente é exatamente a descristianização. Então, o poder do cristianismo é radical. E para destruir um lugar que prosperou em todas as áreas pelo seu viés cristão, o ataque é contra o cristianismo. Verdade. Bom, infelizmente nosso tempo é curto, mas muito obrigado você, ouvinte, que acompanhou a gente até agora. Tassos, obrigado pela sua participação aqui. Quem quiser te acompanhar, te seguir, como é que te acha? Agradeço ao pastor César mais uma vez, ao professor Rodrigo. Fizemos parte de um grupo. Convidei, quando eu estava no governo, convidei o pastor Rodrigo para fazer parte de uma comissão do maior prêmio cultural do Brasil. Ele fez parte lá e outras pessoas tantas fizeram parte. Apanhamos por causa disso, até falar chega. Como intelectuais, né? Como intelectuais influentes fizeram parte, então agradeço a participação. O encerramento do programa Biblicamente é o retrato acabado do desespero e da hipocrisia eclesiástica. Ao perceberem que a juventude e o meio acadêmico real não compram mais seus dogmas, o trio muda a narrativa.
O Rodrigo Silva, posando de humilde com seu discurso de olhar para o espelho e não com a faca na mão, faz uma confissão de fracasso. Pergunta se os conservadores devem se preparar emocionalmente para virar minoria, apelando para o complexo de perseguição. Para confortar o ego ferido, ele jura que o sucesso para Deus não é numérico, mas sim estar alinhado com a palavra. Uma desculpa conveniente de quem vê os templos esvaziarem diante da exegese científica e do avanço do pensamento crítico. O César Cavalcante entra no circuito para inflar o balão, metendo a promessa bíblica de que as portas do inferno não prevalecerão. É o velho refúgio do clero acuado. Quando a lógica falha e os argumentos somem, eles se agarram à blindagem mística. Mas o ápice da soberba intelectual e da ignorância histórica veio com o palanque final do Tassos Licurgo. O sujeito teve a pachorra de afirmar que o cristianismo é a única religião do mundo que busca a ortodoxia, a opinião reta. Segundo a sociologia barata do Tassos, as outras religiões só buscam a ortopraxia, a mera conveniência da prática. Ele jura que a experiência cristã é um exercício absolutamente intelectual de ir ao original e comparar traduções com a Vulgata. Uma mentira deslavada de quem ignora que a história do cristianismo foi construída sob cabrestos dogmáticos e caças bruxas. O Tassos vai além no delírio e afirma que o Ocidente só prosperou e se desenvolveu graças a essa matriz cristã. Diz que o colapso atual da sociedade é um ataque de descristianização para destruir o modelo que deu certo. É a típica narrativa eurocêntrica e colonialista que apaga a ciência, o iluminismo e o sangue de milhões para aplaudir o altar. Para fechar o show de compadrio, o Tassos relembra com orgulho de quando estava no governo e nomeou o Rodrigo para uma comissão. Chora que apanharam da crítica, mas se autodenomina, junto com o colega, parte de uma elite de intelectuais influentes. Eles se despedem trocando confetes, divulgando arrobas e fingindo uma erudição que derrete em 5 minutos de debate sério. Eles correm do Sabino porque o Sabino não faz média, não aceita currículo inflado e não se assusta com discursos de minoria perseguida. O Sabino bota o grego real na mesa e prova que essa banca de intelectuais de rádio vive de blindar privilégios com pânico moral. Dá o like, se inscreve no canal e compartilha para mostrar o tamanho da arrogância desse clero que se acha dono da verdade.